Hebreus 13, irmão. Versículo 8, irmão. Hebreus 13, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Podeis assentar, irmãos. Ser crente, irmão, envolve algumas questões no cristianismo. E é bom que eu saiba e que você saiba também que ontem, quem esteve aqui na igreja, eu falei sobre a questão, quando Jesus voltar, será se vai encontrar fé na terra? Exatamente por causa da fraqueza cristã que tem acontecido de uma geração para outra. A cada geração parece que a próxima geração é mais fraca do que a anterior. Não é só na questão do físico e também na questão da mente humana, irmão. Esta é a geração que menos usa a mente. É a única geração há mais de 200 anos, isso é incrível, né? A única geração há mais de 200 anos que os pais sabem mais do que os filhos, no sentido de conhecimento. E também está sendo, parece que a geração anterior é mais forte espiritualmente do que a geração seguinte. Mas responsáveis somos nós. Para não falar o in, né? Vamos falar o responsável é nós. Para não falar o in, nós vamos ficar só no responsável, é nós mesmos. Porque muitas vezes nós, querendo isentar as pessoas do sofrimento, nós impedimos eles também de maturar, de crescer. Hoje você já encontra muitos pais que quer poupar o seu filho do sofrimento, dos problemas. E quer dar ao filho aquilo que ele não teve. Eu já vi muito pai falar isso. Não, mas meu filho vai ter que ter o que eu não tive. Se você não teve, foi porque Deus não quis te dar. Você não sabe se Deus quer dar ao seu filho também, então. Não, e meu filho não vai passar pelo mesmo sofrimento que eu passei, eu vou fazer de tudo para impedir. E isso faz a geração se tornar uma geração fraca, frágil. Hoje os filhos conseguem a coisa com os pais na birra, irmão. Olha as crianças da igreja aí. A criança birra, o pai já... Quase que o pai dobra o joelho para poder atender o filho. Porque se o filho falar eu quero e começar a birrar, o pai já... Que é para poder atender a criança. Não temos que atender a criança, porque ela é a criança. Só que isso está levando a nós encontrarmos no futuro uma geração frágil. Por exemplo,
Uma geração que acha que só dele dar um gritinho, Deus já está ouvindo ele. Só dele, e Deus já vai correr para atender ele, porque ele já começou a fraquejar. E quem convive com Deus há mais de 10 anos sabe que isso não é verdade, irmão. Nós sabemos que nem todas as vezes que dobramos o joelho, Deus responde, não, irmão. Nós sabemos disso. E que tem um processo de maturação. E que esse processo, muitas vezes, ele é doloroso. Não é que Deus é mau. Não é que Deus age com maldade, porque não há maldade em Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que é a forma correta de ensinar. Porque você já imaginou, irmão, um pastor que por qualquer coisinha ele ficava em casa deitado no sofá. Não, eu dei uma dor aqui na coluna, então hoje eu vou ficar em casa, de repouso. Como seria a igreja? Então, se Deus vai usar os seus filhos ou a próxima geração, a única forma de ensiná-la, de maturar, de levar a ela a se fortalecer, é deixar ela enfrentar os problemas da vida enquanto é jovem. Tem pai de família que quem procura emprego para o filho dele é ele. O filho não procura emprego. Quando está desempregado, fica lá em casa, esperando o pai arrumar um serviço para ele. Essa geração é essa geração aqui. Ó. Se você acompanhar a vida dos discípulos, se você acompanhar os discípulos de Jesus, como foi que Jesus ensinou os seus discípulos? Jesus em nenhum momento isentou eles dos problemas. Pelo contrário, deixou eles enfrentar. Deixou eles passar vergonha, deixou eles passar problema, para que eles entendessem até o ponto que Paulo fala assim, posso todas as coisas. Aquele posso ali não é o que eu posso porque sou forte, não. Eu posso porque Deus me ensinou. A palavra posso ali não é posso porque sou forte, não. Eu posso porque Deus me ensinou. Aí Paulo fala assim, me ensinou a ter fome e a viver bem, a vestir e andar mal vestido. Me ensinou. Deus me ensinou. Quer dizer, então eu posso. Esse posso no futuro nosso é isso aqui, irmão. É os nossos filhos ter capacidade de enfrentar. Quem está errando na geração? Nós, os pais. Nós, os pastores. Nós, os obreiros. De certa forma, na igreja é difícil, porque você vai ensinar um filho de um crente, é difícil demais. Porque o crente nunca vai aceitar, né? Ele emburra, fecha a cara, acha ruim, acha que é maldade. Porque criança, para o pai, ele pode ter 40 anos, ele é uma criança. Aí a gente acha, porque ele é uma criança, a gente deve ficar sustentando e ajudando ele toda a vida. E não funciona desse jeito. Amém? Presta atenção aqui, ó. Amém, irmão? Por que eu li esse texto? Jesus é o mesmo ontem, hoje. Houve mudança? Variação? Sombra de variação? Mudou o jeito de agir? Mudou a forma? Quem é que muda? Então, o que eu quero que você entenda isso aqui é a primeira questão. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo que abriu o mar. Ele é o mesmo que soprou o vento com as codornizes. Ele é o mesmo que tirou o espírito de Sansão.
Ele é o mesmo que falou com Davi assim: seus pecados estão te perdoados, mas você sofrerá consequência. As mesmas coisas que você fez com os outros às escondidas, fará com você aos olhos de todos. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então eu quero que você acompanhe 3 histórias simples na Bíblia, porque é fácil a gente falar que tem Deus. O duro é a gente praticar isso. Então eu quero que você acompanhe essas histórias comigo. 3 mulheres. Vou pegar a história das mulheres porque é o sexo mais frágil, né? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo de número 24 a seguir, diz assim: e foi com ele, e o seguiu uma grande multidão, e a pé estava. 25, 26, não, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Versículo 26. E que havia padecido muito com os médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. 27. Ouvindo o quê? Ouvindo falar de Jesus. Esse texto dessa mulher é muito pregado na igreja, irmão. Muitas pessoas pregam esse texto. E ele é conhecido por muitos. Deixa eu falar uma questão para você aqui. A mulher estava há 12 anos sofrendo. 12 anos com um fluxo de sangue, ou seja, com uma hemorragia. Certamente essa mulher já estava fraca e abatida. Estava ou não estava, irmão? Estava. Gastou tudo que tinha. Gastou tudo que tinha. Tudo. E ainda estava pior. Então ela fez o quê? Ela ouviu falar de Jesus. A importância que se tem de você falar para as pessoas o que Jesus faz na sua vida. E a importância que se tem de Jesus fazer algo na nossa vida e na nossa família. Porque através do que Jesus faz na sua vida e que você fala para os outros, Jesus muda a vida de outra pessoa. Ou cura outra pessoa. Ou pode transformar outra pessoa. Porque você falou, abriu a boca e falou daquilo que Jesus fez na sua vida. Mas agora, nesse século, nós não vemos as pessoas falar muito do que Jesus faz, porque as pessoas parecem que vivem um mundo que não precisa falar dessas coisas. Parece muito simples. Por exemplo, seria simples demais alguém falar, não, eu fui em uma reunião e Jesus multiplicou os pães. Não é simples? É simples. Talvez muitas pessoas nem contariam isso. Nem contaria. Aí eu fui em uma reunião, cheguei lá, Jesus pregou uma palavra, foi algo poderoso. Mas esta mulher ouviu exatamente falar de Jesus. O que mexeu com o coração dela? Ela ouviu falar de Jesus. Falar de Jesus aqui vem no sentido seguinte: ele tem poder. Ele tem poder. Ela não ouviu falar que ele era o mestre em filosofia, em psicologia, não. Ela ouviu falar que ele tinha um poder extraordinário. Alguém já tinha comentado sobre esse poder que habitava na vida de Jesus. Então, esta mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar e foi atrás de Jesus. Olha para mim, irmão. Seria tão simples, muito simples. Jesus sabia que essa mulher estava doente, irmão?
Sabia ou não? Sabia onde ela morava? Sabia quem era ela? Por que Jesus não foi lá? Não seria melhor Jesus ter ido lá, irmão? Resolveria o problema. Ela estava doente, gastou todo o dinheiro, fraca, com hemorragia, e não podia andar em meio a uma multidão, porque era proibido por lei ela andar no meio da multidão. Por que Jesus não foi na casa dessa mulher? É muita injustiça. Fez essa mulher ficar andando, irmão. Jesus nem falou que essa mulher existia. Fez essa mulher ficar andando. Esse é o cristão de hoje. Quem tem que andar atrás dele é Deus. Deus tem que ir atrás dele. Jesus tem que ir atrás dele. As pessoas têm hora que inverte a posição e acha que há aqui um pensamento ruim aqui. Ué, a mulher, 12 anos sangrando, gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. Jesus, em meio à multidão, sabia do que ela estava passando, mas não foi lá. E nem facilitou, porque Jesus poderia ter facilitado. Abre aqui, porque vem uma senhora aí que ela está doente, abre, aí, deixa o caminho aberto para ela poder vir aqui. Ela precisa ser curada, vem cá. Não. Ela ouviu falar de Jesus, ela teve que tomar a decisão de vencer, passar a multidão, abrir caminho, empurrar pessoas, puxar pessoas pela roupa, porque ela tinha uma necessidade, o poder estava ali, ela tinha que alcançar só tocar nele. Fé move. Fé move a pessoa. Fé não deixa a pessoa parada, irmão. Fé move. Não adianta eu ficar achando que eu estou falando que creio em Cristo, mas não faço nada, e isso me traz salvação. Não, eu creio, pronto, não preciso fazer mais nada. Fé move a pessoa. Jesus não facilitou, não abriu o caminho, não chamou ela pelo nome, não escolheu, não priorizou, não teve ela como especial em nenhum momento. O problema era dela. É você que rompe as dificuldades do dia a dia para alcançar Jesus Cristo. Ele sabe sim do que você está passando, sabe aonde você mora, sabe quem você é, sabe as suas lágrimas, aonde está doendo, aonde é que está com hemorragia. Ele sabe, mas você também sabe. Essa questão de fé sem ação, a Bíblia trata ela de morta. O que é uma fé morta? É uma fé inoperante. Ela não te move. Ela não te faz fazer nada. Vencer barreira nenhuma. Por que será que Jacó segurou o anjo e não quis soltar? E ficou toda a noite com a mesma questão, segurando o anjo. Só o Senhor tem poder de me abençoar. Então, se só o Senhor tem, eu não posso deixá-lo ir daqui. É só o Senhor que tem. Então, eu custei encontrar com o Senhor, mas agora que eu já encontrei, eu não vou soltá-lo até que o Senhor resolva a minha questão. Amém, irmão? Essa mulher foi curada. Vocês conhecem a história dela. Ela toca em Jesus e foi curada. E Jesus ainda faz ela se revelar no meio dos outros, porque a hora que ela tocou, Jesus falou assim, alguém me tocou. Jesus falou, Senhor, mas a multidão te oprime, te aperta. É claro, todo mundo vai te tocar. Ele falou, não, mas teve alguém que tocou, porque de mim saiu a unção.
Eu senti quando saiu, então alguém me tocou. A mulher teve que se manifestar no meio de todos e dizer: fui eu que fiz esse ato. Eu sou mulher. Aí outra coisa, teve que contar, né? Eu estava doente, com hemorragia, e eu. Amém? Amém, irmão? Talvez não precisaria passar essa vergonha se Jesus tivesse ficado calado. Jesus resolve fazer ela falar. Olha para mim, irmão. Há muitos fatores nesse texto que eu preciso entender com você. Não é que Jesus nos faz passar vergonha. É que Jesus nos ensina que falar é o que move montanha das outras pessoas. Quando eu falo que Jesus fez, quando eu tenho coragem de falar que Jesus fez, outras pessoas vão olhar e falar: mas se fez para ele, pode fazer para mim, então vou correr atrás também. Por que essa mulher foi atrás? Ela já tinha ouvido eu falar que alguém tocou, ou que ele curou um cego, ou que ele multiplicou os pães. Ele tinha ouvido falar sobre, ele falou: não, se fez, vai fazer. Então tocou nele. E quando ele tocou, Jesus falou: fala o que ela falou. Vamos para outro texto, irmão. Marcos capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu, foi e lançou-se aos seus pés. Versículo 26. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. 27. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amém? Outra história, problema diferente. Daquela mulher, ela estava doente. Ela sofria, a dor era dela, estava no corpo dela. Essa aí, a dor não era dela. O sofrimento era da filha. Mas porque era da casa, não tinha como ela olhar para o filho e ver sofrendo a filha, sofrendo, e ela não sofrer também. Na primeira mulher, era uma enfermidade, uma doença, porque você não tem necessidade. Talvez você que está aqui é porque você não cansa. Não, você não cansa, você não tem problema nenhum. Você veio aqui porque você é um camarada sem problema de tudo. Você não tem cansaço nenhum, você não trabalha, você é um desempregado. É por isso que você está aqui hoje. Você está aqui é porque você passou o dia em casa dormindo, sentada, e você está tão descansado que você veio no culto. Não. Você veio porque você tem uma necessidade. Você veio porque você sabe que você precisa. Você sabe que ouvindo esta palavra, você vai alimentar a sua alma, vai mudar o seu espírito, vai mudar a sua vida. Então você fala: não, eu tenho que ir. Além de você se alimentar e ter uma necessidade, você tem desejo de adorar. Não, eu vou lá, eu tive um dia cansativo, mas eu preciso adorar o Senhor. Eu estou mostrando que o meu corpo físico é menos importante do que o meu Deus. Só que tem pessoas que o corpo físico dele é mais importante do que o próprio Deus, porque ele tem mais que descansar o corpo do que ouvir a palavra. Então, o exemplo desta mulher aqui, irmão, é que ela mesmo tendo todos os motivos para não estar ali, ela segurou e disse: eu preciso. Olha o que Jesus responde para ela no versículo de número 29. Então, ele disse: por essa palavra, que palavra? A dela. Está sobrando aí alguma coisa que está caindo da mesa, quer dizer, tem algo para mim aí. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para mim. O Senhor pode resolver. Aí Jesus fala para ela: por esta palavra, pela sua palavra, pelo esforço, pelo que você fez aqui, pela sua palavra, vai,
o demônio já saiu da sua filha. Não ia sair não, já saiu. Não é que ia sair, já saiu. Mas qual foi a demonstração de fé? O que ela fez, a atitude, o invadir a casa, o tirar Jesus dali, o chegar perto e dizer, eu preciso. Não te dá conta que eu preciso. Essa é a necessidade, irmão. Isentar as pessoas do sofrimento. Eu falei ontem aqui, que era uma mensagem que eu estava preparando há alguns dias, e ontem não deu tempo de eu preparar, porque houve um problema com a direção de ontem, e eu tive que socorrer a irmã. A hora que foi 5 da tarde, ela me ligou, e aí teve um problema, e eu tive que socorrer ela, e eu estava preparando essa mensagem para hoje, e aí eu tive que começar ela ontem, que eu até falei não deu tempo de percorrer a mensagem, e eu falei para os irmãos, falei, olha, com toda dor, Jesus teve tanta dó, mas tanta pena, irmão, mas tanta pena, com muita dó de Moisés, Jesus jogou ele no deserto, mas foi com muita dó dele, Tati. Vai para o Jetro, sai do palácio, vai lá para Jetro, lá no meio daquela roça, cuidar de ovelha, sai do palácio, da seda, do linho, e vai para lá. Olha que dó de Jesus, né? Muita dó, Jesus joga ele no deserto. Com muita dó na alma, Jesus com muita dó, muita compaixão, pegou José e colocou na prisão, trancado lá muitos dias. Com muita dó, irmão. O amor abençoado, né? Olha para mim, irmão. Deus não nos isenta da batalha, do sofrimento, porque matura a nossa vida, matura a nossa fé, e demonstra, lá no fundo, demonstra que nós confiamos nele, e nós sabemos que ele é o mesmo que foi ontem, que foi há 1000 anos, há 100.000 anos, é o mesmo que será 200.000 anos no futuro. Por quê? Porque ele é Deus e não tem sombra de variação, e nós confiamos nele porque o seu poder é eterno. A outra mulher que eu quero que você olhe está Lucas capítulo 7. Versículo 36 a seguir. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava... Novamente mais um que ouviu falar que Jesus estava nos arredores. Sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás de seus pés, orando, começou a regar-lhe aos pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijar-lhes os pés e ungir-lhe com unguento. Ela era o quê? A Bíblia fala que ela era uma pecadora, uma prostituta. Uma prostituta. Ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta, mas que ela não exigiu nada de Jesus, porque ela reconhecia o estado dela. Ela sabia quem era ela. O que é que eu entendo no texto, irmão? Que tem hora que você tem que reconhecer quem é você. E parar com esse negócio de chegar em Jesus e falar, eu decreto, eu determino, eu digo, tem que ser, vai fazer, o Senhor vai fazer. Tem que parar com isso, irmão. Tem hora, irmão, que a gente tem que reconhecer quem somos nós. Porque quando chegamos na presença do Senhor, Ele é Deus. Ele é Deus.
ela não pediu, não implorou, não rogou nada. Ela simplesmente demonstrou, através das suas atitudes, qual era a sua necessidade. Ela só precisava de Jesus. Ela não queria ser curada, ela não tinha doença, ela não tinha parente que precisava, ela só precisava de Jesus. Por quê? Porque Jesus era o único que perdoaria os seus pecados. Então ela precisava só de Jesus. Tem hora que a gente tem que parar de pedir, irmão, e reconhecer a soberania do Senhor dos Exércitos e dizer: Senhor, eu só preciso do Senhor. Eu não preciso de mais nada, porque nada sou mesmo, então eu só preciso de Ti. Foi o que ela fez. Pegou o que tinha, o que era mais caro, o que ela conseguiu, rumou com ela uma bacia, foi até Jesus. E ficou por detrás, aos seus pés, lavava os pés, ungia, chorava com as lágrimas, lavava os pés, enxugava com seus cabelos. Esta atitude fez Jesus olhar para ela e dizer: os teus pecados te são perdoados. Por causa de uma única coisa, e ele fala no texto. Ele diz assim, vamos ler lá para você ver. Ele diz assim, olha, versículo 42, põe lá, meu filho. E tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Uma certa pessoa perdoou uma dívida grande, outra perdoou uma outra maior. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. 47. Por isso te digo que os teus pecados te são, porque muito ela demonstrou o maior amor que tinha dentro dela ao não pedir nada e oferecer tudo. Eu não vim buscar nada, eu vim ofertar. Jesus disse: olha, os teus pecados, a multidão deles são perdoados, porque muito amou. Olha para mim, irmão. Tem hora que nós somos injustos e mal, na maioria das vezes, porque só procuramos o Senhor para pedir. Só procuramos Deus para pedir, irmão. Não paramos para dizer: Senhor, muito obrigado. Por quê? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. A maior demonstração de amor não foi aquela que pediu demais, foi aquela que ofertou muito. Olhe para mim, irmão. Será que Jesus mudou a forma de agir? Ele é o mesmo ontem, hoje e aprende a adorar a Deus, que o Senhor vai dar a você o que você precisa. Ele sabe disso. Mas muitas vezes a falta de adoração te conduz a não receber nada. Olha para mim, irmão. Esta mulher teve todo um trajeto para chegar lá e expor a sua própria vida. Ninguém tem coragem de fazer isso, irmão.
chegar, se jogar aos pés com a bacia, chorar e ficar se lamentando aos pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, é muita humilhação para uma pessoa só. Jesus não impediu ela de fazer isso, permitiu que ela fizesse isso. Mesmo desta forma, ela foi ali para oferecer e recebeu aquilo que ela tinha necessidade extrema. Olha para mim aqui. Você se engana que o culto não tem nenhum valor na sua vida. Porque ao entrar aqui e ofertar algo a Deus, Deus sabe da sua necessidade e muitas vezes Deus responde a sua oração sem você orar, só porque você veio ao templo e ofertou algo ao Senhor com amor. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, de prostrar e adorar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé.